eu sou a professora Luciana e na aula de hoje conversaremos sobre o recurso de apelação. Bom, então eu quero começar falando de uma regra geral sobre os recursos. O artigo 994 do CPC, ele aponta para nós quais são os recursos previstos no nosso ordenamento. São eles: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e os embargos de divergência. O que eu tenho que ter em mente? Que este rol ele é taxativo. O que eu quero dizer com isso? Só são admitidos os recursos que estão elencados nesse 994. O recurso ele não tem natureza jurídica de ação. Tá? O que eu quero falar? Enquanto tem algum recurso pendente de julgamento, a decisão ela não se torna definitiva. E, resumidamente, o recurso é aquela possibilidade de buscar uma nova decisão judiciária. Ou seja, eu tenho a possibilidade que a decisão que ela foi proferida em uma instância, ela seja reexaminada por uma outra instância ou um outro tribunal. E eu quero conversar com vocês também sobre a questão da classificação desses recursos. O recurso ele é classificado quanto à sua extensão e quanto à fundamentação. Então, com relação à extensão, ele pode ser parcial ou total. O próprio artigo 1002 do CPC, ele diz que a decisão ela pode ser impugnada no todo ou em parte. Então, no recurso parcial, o que eu tenho? A parte, ela optou por recorrer somente de uma parte, ou de uma parcela, ou de um capítulo de uma decisão. Então, por exemplo, eu tenho uma ação que eu estou buscando uma indenização por dano moral e dano material. O juiz, ele concedeu ambos os danos, o moral e o material. E o réu, ele vai recorrer, por exemplo, só do dano moral. Ele concordou com a indenização pelo dano material e ele só quer recorrer de uma parte, que é o dano moral. Essa é a extensão parcial da matéria. E a extensão total é aquela que ela vai recorrer, que a parte vai recorrer de todo o seu conteúdo. Então, nesse mesmo exemplo que eu mencionei do dano, ele vai recorrer tanto do dano moral quanto do dano material. Com relação à fundamentação. A fundamentação, ela pode ser de fundamentação livre ou de fundamentação vinculada. Fundamentação livre, o recorrente ele está livre para apresentar suas razões. Já na vinculada, o recurso ele está vinculado ao que determina a lei. Por exemplo, o recurso especial. A lei ela diz quais são as suas hipóteses de cabimento. Então, ele está vinculado a essas hipóteses de cabimento. É isso que nós chamamos de fundamentação vinculada. E agora, eu quero comentar com vocês sobre os requisitos de admissibilidade. Eu tenho requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos. Então, eu deixei aqui na tela para vocês quais são os intrínsecos e quais são os extrínsecos. Então, vamos comentar um pouco sobre cada um desses requisitos. Bom, os requisitos, o que eles são? Requisitos de admissibilidade, ele é uma matéria de ordem pública. Então, ele vai poder, inclusive, ser examinado de ofício. O requisito intrínseco, ele também é chamado de requisito subjetivo. Então, quais são eles? Legitimidade, que é aquele que tem interesse em recorrer. Então, por exemplo, o vencido, o terceiro prejudicado, o Ministério Público. A inexistência de fato impeditivo é um outro requisito. Então, por exemplo, quem pagou a dívida de uma ação de execução, o pagamento dessa dívida é incompatível com essa vontade de recorrer.
Então, a postura dele de ter efetuado o pagamento diz que é incompatível. Se ele efetuou o pagamento, por que ele vai recorrer? Então, é isso que a gente fala aqui dessa inexistência de fato impeditivo. E eu tenho também os requisitos extrínsecos, que também são chamados de requisitos objetivos. E eu vou até voltar aqui na tela para vocês lerem comigo quais são. Recorribilidade da decisão, adequação do recurso, tempestividade, preparo, forma e motivação. Quero conversar um pouquinho sobre cada um desses recursos. Como eu já falei, os extrínsecos também são chamados de objetivo. Recorribilidade da decisão. Nem toda decisão ela vai comportar um recurso, como, por exemplo, despacho de mero expediente. Eles não são passíveis de recurso. A adequação do recurso. A parte, ela tem que escolher o recurso conforme o tipo de decisão que ela pretende impugnar. Por exemplo, da sentença cabe apelação. Então, se ela está diante de uma sentença, ela tem que ofertar a apelação. A tempestividade, eu tenho que observar quais são os prazos que a lei me concede para poder interpor o recurso. Então, por exemplo, recurso especial, prazo de 5 dias. E aí eu preciso lembrar, prazo de 15 dias que eu falei. Aí eu preciso lembrar o quê? Que os meus prazos, eles são contados em dias úteis, segundo 219 do CPC. Então, eu preciso observar dentro da lei qual é o meu prazo. O preparo, importantíssimo, é o recolhimento do quê? Das custas, das despesas processuais e de porte de remessa e de retorno, se houver. Sem esse recolhimento do preparo, o meu recurso ele é julgado deserto. Então, eu preciso ficar muito atenta se o meu recurso tem preparo. Qual é o valor do meu preparo? Se eu vou utilizar a guia correta para fazer o pagamento desse preparo? Se eu vou juntar esse preparo no prazo que a lei determina? Porque senão eu corro o risco do meu recurso ser considerado deserto por ausência desse preparo. Mais à frente eu falo um pouco mais sobre o preparo. E a forma e motivação. Os recursos, eles têm que observar a sua forma, as razões pelas quais eu desejo aquela modificação, ou seja, que é a minha motivação. Então, eu tenho que ter isso em mente. O que eu preciso lembrar ainda quando eu falo em tempestividade? Eu tenho que lembrar que os embargos de declaração, ele vai interromper o prazo para os outros recursos. E aí, após o julgamento dos meus embargos, o prazo é devolvido. E aí ele volta a contar integralmente. Tá? Então, saiu uma sentença, eu verifiquei que é o caso de, antes de apelar, de embargar, apresentar um embargo de declaração. Então, eu faço meus embargos, julgado esses embargos, o meu prazo, ele volta. E aí eu tenho novamente todo o meu prazo para apelar. E onde eu encontro essa informação? No 1026 do CPC. Ok? Então, é sempre muito importante a gente verificar essas questões. Eu ainda preciso conversar com vocês sobre a questão do duplo grau de jurisdição, que pode ser vertical e horizontal. Então, vamos entender um pouco isso. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele faz o quê? Ele impõe, como regra, a possibilidade de eu rever uma decisão judicial, preferencialmente para um órgão de grau superior, aquele que prolatou a decisão. Então, eu estou buscando uma reapreciação da matéria por juízos distintos. E aí eu viso o quê? Garantir sempre uma melhor justiça. Então, por exemplo, uma decisão terminatória que foi proferida em primeiro grau, no juiz ACO, ela vai ser revista pelo tribunal ad quem? Pelo tribunal de segundo grau, através do quê? De um recurso de apelação. Então, aí basicamente é isso. E aí eu falo em duplo grau, vertical e horizontal. Vertical,
o recurso ele é revisto por um órgão de nível superior, como eu falei da questão da apelação. É julgada, o processo ele é julgado pelo juiz de primeiro grau e eu vou buscar uma reforma no tribunal. Então, eu estou indo para um grau superior, um outro nível. No horizontal, o recurso ele é revisto por um órgão de mesmo nível hierárquico, como, por exemplo, as turmas recursais do juizado especial. Então, é sempre importante que a gente fique atento a essa questão do grau do recurso, tá? Do meu grau de jurisdição. Próximo tópico, que é muito importante conversar, são os efeitos do recurso. Eu tenho o suspensivo, o devolutivo, o translativo, o expansivo e o regressivo. E eu quero conversar com vocês sobre esses efeitos. Então, vamos lá. A lei, ela estabelece quais são os efeitos de um recurso. Isso constitui matéria de ordem pública, ela não está sujeita à preclusão. O primeiro efeito é o efeito suspensivo, que ele suspende os efeitos da decisão enquanto que pendente o julgamento do recurso. Por regra, a apelação ela é dotada de efeito suspensivo. Lá no artigo 1012, parágrafo 1º do CPC, ele vai me dizer quais são as situações que eu não terei o efeito suspensivo, como, por exemplo, a decisão que condena o réu ao pagamento de alimentos. Neste caso, eu tenho uma decisão que trata de alimentos. Nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu posso entrar imediatamente com o cumprimento provisório dessa decisão, porque ainda que o devedor apele, não terá o efeito suspensivo. O agravo de instrumento, por exemplo, ele não tem, por regra, o efeito suspensivo, mas o recorrente ele pode pleitear esse efeito conforme previsão do artigo 1019, inciso 1 do CPC. O efeito devolutivo. Todos os nossos recursos são dotados desse efeito devolutivo, que ele é o quê? Ele devolve ao tribunal a matéria que foi impugnada, como, por exemplo, o artigo 1013 do CPC, que a apelação ela vai devolver ao tribunal a matéria que ela foi objeto de impugnação. O efeito translativo. O que é isso? É a possibilidade que é conferida ao tribunal de analisar de ofício, presta bem atenção, matérias de ordem pública, ainda que esta matéria não seja objeto de recurso, por exemplo, prescrição e decadência. E o que é importante também você lembrar, todos os recursos ordinários possuem esse efeito translativo, incluindo os embargos de declaração e o agravo. Então, é bem interessante isso, porque são matérias de ofício, que eles podem decidir de ofício por se tratarem de questões de ordem pública. Então, é importante ficar atento a isso. E o efeito expansivo? O efeito expansivo é a possibilidade do resultado de um recurso afetar aqueles que não recorreram. Como, por exemplo, acontece muito no caso do litisconsórcio unitário. O efeito, um litisconsórcio pode não ter recorrido, mas o efeito vai atingir a todos. E eu tenho também o efeito regressivo, que é o quê? A possibilidade de reconsiderar a decisão proferida. E aí o juiz ele vai fazer o quê? Ele vai exercer o juízo de retratação. Isso ocorre muito no agravo de instrumento. Então, assim, só para vocês terem em mente, outros artigos que comentam sobre a questão dos efeitos dos recursos. O 1019, que fala do agravo de instrumento. O 1026, que fala dos embargos de declaração. O 1029, parágrafo 5º, que ele vai falar do recurso especial e extraordinário. Tá? E o 1026, só para lembrar, ele fala que os embargos de declaração não possuem o efeito suspensivo, mas ele vai interromper, e eu já comentei isso com vocês, o prazo para interpor qualquer outro recurso. E aí, julgado esse embargo de declaração, o prazo ele vai ser devolvido integralmente para a
parte. Então, é sempre importante a gente ter isso em mente. O próximo tema que eu quero conversar com vocês são os legitimados para recorrer. Então, vamos lá. Os legitimados, eles estão previstos no 996 do CPC. Quem são aqueles que podem recorrer de uma decisão? Parte vencida, terceiro prejudicado, o Ministério Público, seja na qualidade de parte ou como fiscal da lei, da ordem jurídica. E aí, o que eu tenho que ter em mente? A parte vencida, quem são as partes? Autor e réu, mas também os intervenientes. Assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, eles também são considerados partes e também têm interesse em recorrer. Então, ele tem que ser vencido. Tá? Eu ganhei a ação, eu entrei com a ação foi julgada procedente, totalmente procedente. Eu tenho motivo para recorrer? Não, eu fui a vencedora, eu ganhei. O réu, por sua vez, ele perdeu, ele foi vencido. Então, ele tem legitimidade para recorrer. O terceiro prejudicado, quem é essa figura? O terceiro, ele é aquela pessoa que ele não participa do processo. Diferente do interveniente, que eu falei, que é um assistente, o denunciado e o chamado no processo. Este terceiro, ele não participa, mas ele foi afetado pela decisão. E aí ele tem legitimidade para recorrer, mas o que ele precisa? Demonstrar o seu interesse. Então, o terceiro, ele tem que demonstrar a possibilidade daquela decisão jurídica atingir o direito dele. Então, ele tem que fazer essa demonstração. Se ele não demonstrar um interesse, ele não tem objeto para recorrer. Então, se eu estou fazendo um recurso pelo terceiro interessado que foi afetado por uma decisão, a primeira providência, e eu posso até assegurar que a mais importante, é eu mostrar que eu tenho interesse nesse recurso, que essa decisão afetou o meu direito, o direito que eu sou titular. Então, eu tenho sim esse interesse em recorrer. E o Ministério Público? A gente sabe que o Ministério Público, ele atua tanto como parte ou como fiscal da lei. E aí ele tem direito a interpor um recurso independente de recurso da parte contrária, da parte principal, seja o autor ou o réu, ele é independente. E aí também lembrando que o Ministério Público tem prazo em dobro para apresentar um recurso. Uma coisa que é importante a gente lembrar, nós, advogados, não temos legitimidade para recorrer em nome próprio, exceto, veja bem isso, no caso de honorários de sucumbência que foram fixados na decisão. Sobre este tópico, e se eu vou recorrer exclusivamente sobre o tópico da sucumbência, eu posso recorrer em nome próprio. Então, isso é importante eu ter em mente. Óbvio que eu tenho outras matérias para recorrer, e dentre essas matérias eu tenho a sucumbência, eu faço no recurso do meu cliente. Eu não tenho nada, eu ganhei tudo, o processo foi procedente, mas tem alguma questão na sucumbência que eu preciso recorrer. Aí eu posso recorrer em nome próprio. Então é bem importante que a gente tenha isso em mente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse bloco, lembrando que nesse primeiro momento nós falamos aqui dessa parte mais geral do recurso. Eu precisei trabalhar com vocês a questão dos recursos. Então, nós falamos sobre o quê? Nós falamos quais são os recursos que estão elencados lá no 994, aquela classificação quanto à extensão da matéria, quanto à fundamentação. Falamos também dos requisitos de admissibilidade, que são aqueles requisitos intrínsecos e os extrínsecos. Falamos do duplo grau de jurisdição, que é o vertical e o horizontal. E falamos também dos efeitos do recurso suspensivo, devolutivo, translativo, expansivo, regressivo. Lembra disso? E falamos
também dos legitimados para recorrer, que são aqueles todos que estão previstos no 996. A parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público. Então, eu fecho esse bloco. No próximo bloco, que é o nosso segundo bloco, continuaremos falando dos recursos e aí eu já inicio falando do recurso de apelação. Até lá!